Olá, mais um dia chegando aqui para os estudos bíblicos. Sou Paulo Eduardo, obrigado por me acompanhar. Todos os dias nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, não é? Todos os dias temos estudos bíblicos expositivos. Olhando a Bíblia, olhando o contexto, aplicando o contexto e trazendo lições para as nossas vidas. Nós precisamos estudar a Bíblia com muita atenção, para não incorrermos nos erros e heresias que existem por aí. Tem muita gente usando a Bíblia, pregando muitas heresias. E não é de hoje. Estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas. E aqui já existia muita heresia infiltrada no meio da igreja. Te convido a me acompanhar e com aquele pedido que eu faço todos os dias. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Não saia daqui sem deixar um joinha ou fazer um comentáriozinho embaixo aí. E compartilhe esses estudos, mande aí para um grupo, né? Clique aí onde tem uma setinha onde está escrito compartilhar, mande para um grupo de família, de amigos, enfim, compartilhe esses estudos, isso é importante também. Vamos lá para mais um estudo bíblico? Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, nós estamos falando sobre os conflitos do cristão. O apóstolo Paulo já vem falando sobre alguns problemas, não é? Alguns perigos que estavam atacando a igreja da Galácia. Existiam os judaizantes infiltrados ali, estavam querendo tirar aqueles cristãos da liberdade e levá-los de volta para a escravidão. Paulo também levanta a questão de transformar essa liberdade em licenciosidade, ou seja, aproveitar a liberdade para dar espaço, vazão para o pecado, para essa carne. E como vencer isso? Nós falamos no nosso último estudo que nós vencemos a carne, vencemos essa batalha espiritual nos enchendo do Espírito. Verso 16, Paulo disse assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito é a forma de vencer a carne. Cristão que não anda no Espírito, ele vai ser inegavelmente derrotado pela carne. Isso é um fato, né? Hoje eu quero pensar com você sobre um aspecto, o segundo aspecto aqui que está no versículo 17. A palavra de Deus diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Irmãos, a segunda forma que eu quero observar de como vencer essa batalha é você entender a natureza dessa batalha interior que todos nós vivemos. Todos nós, todos os dias enfrentamos essa batalha interior. Todos nós, todos os dias passamos por isso. Nós fomos salvos da condenação, do poder do pecado, isso é um fato, mas nós não fomos salvos ainda da presença do pecado. Eu vou explicar novamente isso aqui que eu acabei de falar. Nós fomos salvos da condenação, do poder do pecado, mas não ainda da presença do pecado. Por que isso? Porque nós estamos no mundo onde o pecado está existindo. Nós todos os dias somos expostos ao pecado, às circunstâncias, e em nós existe uma natureza ainda que tensiona, que puxa para o pecado todos os dias. Você que me acompanha sabe disso. A batalha que é você viver nesse mundo todos os dias, desejos, pensamentos, vontades, circunstâncias que te levam ao pecado. É uma batalha, é uma guerra. No campo do nosso coração, essa guerra é travada todos os dias sem pausa. E eu gosto sempre de pensar que se você não está vivendo essa guerra espiritual todos os dias contra o pecado, e você fala, não, isso não acontece comigo, talvez você já está derrotado e vivendo no pecado. Porque uma vida de obediência, de santidade na presença de Deus, ela é guerra todo dia. É batalha o tempo todo. Essa guerra entre carne e espírito, eles são opostos entre si. Alimentar a carne é ultrajar, é entristecer, é apagar o espírito. Pessoa que vai se alimentando da carne todos os dias. Nós precisamos sujeitar a nossa vontade ao espírito.
Nós precisamos colocar a nossa vontade todos os dias debaixo do Espírito, da vontade de Deus. E não entregar o desejo, o comando da nossa vida aos desejos dessa carne. Não nos entregar a tudo que a carne pede, a carne fala. O grande mal que derrota tantos cristãos é esse. É entregar as suas vontades a essa carne nossa. Você está em guerra, você está em batalha. Você quer verdadeiramente agradar a Deus? Entenda isso. Você está em guerra todo dia. E o pecado vem, as tentações vêm, e nós precisamos nos colocar debaixo do Espírito, na direção do Espírito, na vontade de Deus, colocar a vontade de Deus sobre a nossa. E é uma batalha, e nós só vamos vencer se eu estiver cheio do Espírito, se eu estiver buscando a presença de Deus, se eu estiver andando em oração. É o que Paulo diz, né? Ora sempre, busque a palavra, busque estar na presença do Senhor para vencer essa batalha. Não é? William Hendrickson, ele diz sobre essa batalha, ele destaca 3 grupos diferentes de pessoa. Ele diz o libertino, que é aquele que não tem conflito, porque segue as suas inclinações naturais. Não é? Ele diz que o libertino, ele não tem essa guerra, que ele já se entregou. Ele faz tudo que quer, tudo tem vontade, não está nem aí para a vida. Fala do legalista também. Ele diz que o legalista é aquele que confia em si mesmo, que não consegue vitória nesse conflito, porque ele acha que ele é quem traz essa vitória, porque ele é bom, ele é santo, ele é religioso, ele é uma pessoa que está isenta disso. Nós sabemos que ele não tem vitória, ele vive um sofrimento terrível, né? Porque esse ser santo que ele confia, o legalista acha que essa santidade passa na sua força, né? Na sua expressão. Isso é terrível. E ainda esse comentarista, ele lista o terceiro grupo, que é aquele crente que experimenta um conflito agonizante, mas alcança a vitória. Porque o Espírito Santo que nele habita o capacita para triunfar. E ele de fato consegue viver vitoriosamente em Cristo Jesus. Maravilha pensar nisso, não é? E terminando aqui, o verso 18, fala como viver livre da condenação desse preceito exterior. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ser guiado pelo Espírito é não estar, não é, debaixo da lei. Estar sob a lei significa a derrota, a escravidão, maldição, impotência espiritual, porque nós já falamos aqui, a lei não pode salvar. A lei traz uma sentença de condenação. A pessoa que quer pautar a sua vida na lei, estar sob a lei, ela está debaixo dessa sentença. E eu vou só falar as referências que nós já estudamos aqui sobre isso. Capítulo 3, versículos de 11 a 13, versículos de 21 a 23, versículo 25 do capítulo 3, no capítulo 4, versículos 3, versículos 24 e 25, no capítulo 5, o primeiro versículo. Agora, o Espírito, ele nos põe em liberdade. O Espírito traz essa liberdade, capítulo 4, versículo 29, e o capítulo 5, versículos 1 e o versículo 5. A lei, nós já falamos, ela exige de nós perfeição, né? E nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Por isso ela nos condena. Estar sobre a lei é estar sobre essa maldição. Porque é maldito aquele que não persevera em toda a lei para cumpri-la. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, nós já não estamos mais debaixo da tutela da lei, mas nós somos livres. E o Espírito não é apenas um vendedor de mapas que mostra o destino, mas ele é aquele que nos guia, nos toma pela mão e nos conduz até a glória final. O Espírito é visto como um guia a quem se espera para que o cristão siga, possa andar, possa triunfar. Esse é o Espírito que habita em nós e que nós precisamos triunfar caminhando na direção do Espírito, nos enchendo dele, buscando a presença do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo na nossa vida
é para nos guiar, para dar prática de vida. Muitas pessoas hoje acham que a manifestação do Espírito está naqueles sinais que a gente vê muitas vezes, que dizem, isso é o Espírito, e que não tem nada de Espírito. O Espírito em nossa vida é para nos guiar na produção do fruto do Espírito e trazendo vitória sobre a carne, e não para dar espetáculo, não para ficar fazendo aquelas coisas que mais assusta do que traz direção. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te dar discernimento, sabedoria, para andar vitoriosamente em Cristo, produzindo fruto do Espírito, que nós vamos estudar mais adiante aqui no canal. Obrigado por me acompanhar. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.